vocês? Aqui quem fala é o professor Matheus e hoje vamos a mais um vídeo resolvendo a questão 43 do vestibular da URGS do ano de 2020. Bom pessoal, essa questão aqui sem dúvida é uma das questões mais difíceis do vestibular, então peço para que prestem bastante atenção e dúvidas não se acanhem, podem mandar e-mail, conversem comigo no WhatsApp, tá certo? Então tá, vamos lá, vamos à questão. A questão traz o seguinte, ó. O valor máximo da função trigonométrica f de x igual a raiz de 2 vezes seno de x mais raiz de 2 vezes cosseno de x é opção A, raiz de 2, opção B, 2, opção C, 3, opção D, raiz de 5 e opção E, π. Então, tá, olha só, pessoal. Observa o seguinte, né? Esse raiz de 2 aqui, deixa eu pegar a canetinha aqui, ele multiplica o seno de x e multiplica o cosseno de x, tá certo? Então eu posso colocar esse raiz de 2 em evidência, tá certo? Se eu multiplicar aqui, repara comigo, olha só. Eu vou obter o quê? Eu vou obter raiz de 2 seno de x mais raiz de 2 cosseno de x, que eu volto por passo anterior, tá certo? Então aqui só coloquei em evidência o raiz de 2. Aí que tá, agora perceba uma malandragem. Se eu multiplicar por 2 sobre 2 em cima e embaixo, o que eu vou obter, pessoal? Eu vou obter f de x igual a 2 raiz de 2 vezes seno de x mais cosseno de x. Vocês já vão entender por que eu fiz isso. O que é isso, né? Isso aqui é a mesma coisa que 2 raiz de 2 vezes seno de x mais 2 raiz de 2 dividido por 2 vezes cosseno de x. Eu só apliquei, né, a propriedade da distributiva, né? Multipliquei cada um desses termos no parênteses. Agora repara comigo, pessoal. O que é o cosseno de 45 graus e o seno de 45 graus? Vocês se lembram? Olha só, se não lembram, vem comigo. Peguei um quadrado de lado L, tracei a diagonal. Então esse ângulo aqui, né, mede 45 graus, ou, né, em radianos, π sobre 4. Né? Π é 180, então 180 dividido por 4 é 45. Né? Então, π equivale a 180 graus. Então, esse lado é L. Então, como é um quadrado, então esse outro lado aqui também é L. Né? Assim como esses outros dois aqui. O que é o seno, né, pessoal? O seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quanto que é a diagonal do quadrado? Né? A diagonal do quadrado é dado por L raiz de 2. Vocês concordam? O que é o seno desse ângulo? É o cateto oposto, então, que é L, dividido pela hipotenusa, que é L raiz de 2. Então, seno de π sobre 4, né, é o quê? É L dividido por L raiz de 2. E aqui, né, por que a gente chegou nessa expressão aqui, né, pessoal? A gente repara que se eu cancelar aqui, eu vou ter 1 sobre raiz de 2. Então, eu multipliquei por raiz de 2 em cima e embaixo. Né? Quando eu multiplico em cima, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Por isso. Então, seno de π quartos é raiz de 2 sobre 2. A mesma coisa para o cosseno. O que é o cosseno? É o cateto adjacente, só que o cateto adjacente mede quanto? Mede L. Então, o cosseno de π quartos vai ser raiz de 2 sobre 2 também. Agora perceba o seguinte, pessoal, olha só. A gente tem a nossa f, que é 2 raiz de 2 dividido por 2 vezes seno de x, mais 2 raiz de 2 dividido por 2 vezes cosseno de x. Repara aqui o seguinte, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes cosseno de x vezes cosseno de π quartos, mais 2 vezes o seno de x, vezes o seno de π quartos, porque o cosseno de π quartos e o seno de π quartos é exatamente isso aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. E daí agora, usando aquelas relações trigonométricas, o cosseno da diferença, o que é? O cosseno de A menos B é o cosseno cos A, cos B, mais sem A, sem B. Tá certo? Então, a nossa expressão se resume em cosseno, 2 vezes o cosseno de x menos π quartos. Tudo bem? Entenderam, pessoal? Olha só. Esse A está fazendo o papel de x e o π quartos está fazendo o papel do B. Então, só que tem um 2 multiplicando todo mundo. Então, cosseno de A
né, é aqui, tá aqui o x, o cosseno de b, π quartos. O seno de A aqui, x, né? E o B aqui, seno de π quartos, tá certo? Então isso aqui é exatamente 2 vezes cosseno de x menos π quartos. Agora o que é o gráfico disso aí, né, pessoal? A gente pode obter aquele gráfico novamente fazendo uma translação horizontal a partir do gráfico do cosseno de x. O que é o gráfico do cosseno de x, né? É essa curva aqui, né? Quando x for 0, o y dá 1. Quando x é π meios, corta aqui. Desculpa, quando x é π meios dá 0, o y, né? Quando x dá π, o y é menos 1. Então é uma função que fica oscilando, né, entre menos 1 e 1. Né? E domínio aos reais. Agora repara o seguinte, tá certo? Aqui só é uma parte do gráfico, mas ele continua para o lado negativo do x também, tá certo? Agora, como é que a gente vai obter o gráfico do cosseno de x menos π quartos, pessoal? Então, para obter o gráfico do cosseno de x menos π quartos, como também já fizemos em vídeos anteriores, nós vamos fazer uma translação horizontal para a direita. Né? Então, vamos deslocar cada ponto em π4 unidades para a direita. Então, esse nosso ponto P aqui, que é o ponto 0, 1, ele vem parar aqui, ó, somei 4 unidades no x, então ele vem parar no π quartos 1. Esse nosso ponto A, que era aqui em π meios, somando π 4 unidades, ele vem parar nesse ponto K aqui, que é 3 π quartos. Tá certo? Então, esse gráfico em verde, ó, o gráfico em verde é o gráfico de cosseno de x menos π quartos. Cada ponto do gráfico do cosseno de x foi deslocado π quartos unidades para a direita. Tá certo? Agora a gente precisa obter o gráfico de 2 cosseno de x menos π quartos. O que a gente vai fazer, né, para obter esse gráfico? A gente vai ter que fazer um alongamento no gráfico. Então vem comigo, olha só. A gente tem esse gráfico em verde aqui, que é o nosso gráfico do cosseno de x menos π quartos. Repara o seguinte, quando x é π quartos, o y dá 1, tá aqui, né? Então, quando eu multiplico por 2 ali, então vai ser 2. Bom, no 0 vai ser 0 igual, e quando é menos 1, ele vai parar no menos 2. Então, o nosso gráfico que oscilava entre 1 e menos 1 e 1, ele vai começar a oscilar entre menos 2 e 2. Tá certo? E a imagem, o domínio, né, continua sendo os reais. Isso aqui é a nossa imagem do gráfico. Né? Então, vocês olhando para o gráfico, qual que é o valor máximo que esse gráfico assume? O gráfico, o valor... Só para ficar bem claro, né, pessoal? O gráfico aqui que a gente está... Esse em cinza aqui é o gráfico que a gente quer. 2 cosseno de x menos π quartos, tá certo? E qual que é o valor máximo que ele assume? É 2, né? E o valor mínimo, menos 2. Então, portanto, né, pessoal? A nossa f, que é 2 menos 2 cosseno de x menos π quartos, está oscilando entre menos 2 e 2, e o valor máximo é igual a 2. Então, portanto, a alternativa correta é a letra B. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo, dúvidas no e-mail, tá certo? Valeu, um forte abraço, se cuidem e até a próxima.